Olá, tudo bem? Você sabe como escrever de forma científica? Você conhece quais são as regras de estilística para a escrita científica? Se você não sabe, se você está perdido, então esse é o vídeo para você. Nós aqui da Média preparamos super dicas para você escrever mais e melhor a sua escrita científica. Então, vem comigo! O tema de hoje é sobre escrita científica. Se você tem dúvidas sobre isso, esse é o vídeo perfeito para você. Eu sou o professor Marcos Costa e estamos aqui na Metzer para que você possa aprender mais sobre a escrita científica. Curta esse canal para receber outras dicas e ter outros conteúdos incríveis sobre a escrita científica. Então vamos lá. Para que serve a escrita científica? A escrita científica ela serve para apresentar, difundir dados e resultados de uma pesquisa científica. É muito mais do que simplesmente escrever de forma formal um texto científico e diferencia de outras áreas, como literatura, como também a área do jornalismo. A área do jornalismo tem a função de fazer a difusão da informação e para isso eles fazem divulgação científica, que não é a mesma coisa que escrita científica. A escrita científica ela é formal e ela parte a partir de dados e evidências científicas que são coletadas em curto, médio e longo prazo dentro de uma pesquisa séria. Então, quando você vai ter uma difusão científica ou uma divulgação científica, você está tendo o quê? Um processo de alguém que leu uma matéria científica e está traduzindo uma linguagem mais acessível para um público maior, de não especialistas. Quando você está escrevendo a escrita científica, você está tendo ali um público que é especialista. Então, essas são duas fundamentais diferenças entre a difusão e a divulgação científica que acontece dentro do jornalismo e, de outro lado, a escrita científica que está presente em periódicos, mestrados, doutorados, certo? Agora, na literatura. A difusão científica ela também pode acontecer por meio da literatura. Se vocês viram alguns seriados, como exemplo Dark, que mostra algumas cenas sobre relatividade quântica, sobre relatividade do tempo, sobre buracos negros, você está tendo acesso a uma linguagem científica, mas não naturalmente é literatura específica da escrita científica. É um conteúdo de difusão científica que está presente em uma obra de ficção, certo? Então não é necessariamente escrita científica, mesmo porque é um texto, verbo-visual, cinético, que é a filmagem. Mas, para além disso, nós temos também a diferença aqui. Na literatura, os dados eles podem ser não evidenciados, ou seja, pode ser uma ficção, por isso ficção científica. Já no dado que tem dentro de uma escrita científica, ele tem que ser provado a partir de evidências, de pesquisas. Então essa é outra diferença cabal entre a literatura e a escrita científica presente em universidades, institutos e centros de pesquisa. Certo? Então agora que você já sabe diferenciar a escrita científica do que acontece no jornalismo e do que acontece na literatura, vamos falar alguns elementos próprios e aspectos principais que existem dentro da escrita científica. Primeiramente, a escrita científica tem que ser clara. Não dá para fazer livro de suspense em texto científico. Você tem que dizer desde o início, desde o resumo, às vezes desde o título, do que você está falando e quais os resultados que você vai trazer. Não dá para brincar com o seu leitor. O leitor é especialista naquela área, então ele vai saber se você está na linha correta ou não daquele texto científico. Observado isso, é muito importante que você, na hora de escrever o texto científico, seja o mais formal possível. Não estou dizendo que você tem que escrever o texto científico usando um terno, longe disso. É que você, na hora de estar escrevendo um texto científico, tem que usar palavras que sejam da linguagem da norma culta, E principalmente tem que ser o mais conciso, claro e objetivo possível. Então, numa frase, por exemplo, tipo assim, a pesquisa se realizou em uma faculdade longe da minha casa. Olha como esse discurso é muito informal. Ele começa com uma gíria, tipo assim, longe da minha casa, um referencial que não é acessível ao maior número de pessoas, uma vez que eu não conheço onde é a sua casa. E não se usa a primeira pessoa quando você está usando a escrita científica, quando você está escrevendo, de modo formal. Então, realmente, esse texto não poderia ser apresentado em um artigo científico ou num periódico científico ou em um congresso científico. Vamos fazer agora a tradução dele em uma linguagem própria da escrita científica. Considerando os dados abordados e em uma pesquisa em loco, em uma instituição que está localizada na região X e Y, lembrando que X e Y aqui nessa linguagem é uma determinação loco-espacial,
Observou-se os seguintes dados, x, y. Agora, x e y são os dados que eu trago à tona do que foi observado. Aqui, nessa linguagem que eu trouxe para vocês, mesmo de forma oralizada, ela traz várias evidências que é um texto científico que está sendo produzido. Primeiramente, o modo de se apresentar, considerando, não é tipo assim, considerando o quê? Que eu falo exatamente o que eu estou considerando, né? Os dados apresentados e, sobretudo, aqueles que foram coletados em determinado espaço que eu especifico qual é para o meu leitor. Depois, eu vou usar um verbo, geralmente verbos impessoais, que usam, por exemplo, a partícula C. Observou-se, analisa-se, encontrou-se ou constata-se. Qual a diferença entre o tempo verbal no passado, o tempo verbal no futuro ou o tempo verbal no presente? Qual que se usa o tempo verbal nos artigos? Em geral, é o presente do indicativo, ou seja, analisa-se, observa-se. Só que, quando você está na discussão dos resultados e nas considerações finais de qualquer artigo científico ou de um trabalho científico, por exemplo, monografia, TCC, tese, dissertação, você vai usar o passado, porque a pesquisa já foi realizada, certo? Então aí pode-se usar o passado. O futuro se usa basicamente, por vezes, nas considerações finais, o que pode ser feito a partir dos estudos que você realizou, ou em projetos científicos, onde você vai determinar que no futuro você vai coletar, pretende fazer diversas ações para conquistar um resultado de pesquisa. Aí é permitido o uso do futuro, mas, regra geral, é o presente do indicativo que se usa no texto científico. Qual que é a estrutura básica de um texto científico? Geralmente tem o título, a autoria de quem o escreveu, depois nós vamos ter um resumo, geralmente pode ser traduzido em outra língua estrangeira, em geral é o inglês. Depois nós vamos ter a introdução, onde você vai justificar a relevância daquele trabalho, os objetivos daquele trabalho. Depois vai vir a fundamentação teórica, que vai dar suporte teórico. Depois a metodologia, ou seja, quais são os métodos que vão ser aplicados para chegar aos resultados que você quer, junto com os objetivos que você indicou lá na introdução. Depois você vai fazer o quê? Você vai trazer de fato os dados que você coletou, apresentando qual foi o lugar que você coletou, quais foram as evidências que você trouxe. Depois você vai discutir esses dados, trazendo alguns aportes teóricos que você encontrou lá na introdução e correlacionar com os dados que foram achados. Por fim, você vai ter as considerações finais, em que você vai relatar o que você fez, de acordo com os objetivos, vai trazer também, muito importante, as contribuições da sua pesquisa e as lacunas, ou seja, aquilo que teve como obstáculo, que pode ser melhorado em outros estudos e pode ser feito de uma maneira melhor, certo? Depois, outra coisa que você pode realizar também nas considerações finais é colocar ali recomendações, certo? Tudo isso nas considerações finais. Por fim, vem as referências, é tudo aquilo que você citou no texto, não são bibliografia, ou seja, não é tudo que você leu para fazer aquele texto, mas é exatamente aquilo que você citou no corpo do texto que tem que ser referenciado lá no final. Além disso, tem apêndice, anexo, glossário, índices. Esses são outros elementos opcionais que podem haver ou não. Isso você encontra em outros vídeos que nós gravamos aqui na Metzer e também tem no nosso blog. Recomendo muito que você vá lá e clique no nosso blog, porque lá tem vários conteúdos incríveis. Viu como escrita científica não é um bicho de 7 cabeças? E ele tem um propósito bem específico dentro da sociedade? Visto tudo isso, convido você a curtir, comentar, transmitir esse conteúdo e compartilhar com outras pessoas que possam ter dúvidas semelhantes. Então, muito obrigado e até a próxima!